nessa apresentação, que obviamente não existe uma receita, né? Uma receita fácil. Se fosse assim, fácil, as pessoas teriam mais facilidade para escrever, né? A gente sabe que é uma etapa difícil, que os alunos enfrentam, até nós mesmos, docentes, temos dificuldades em produzir os trabalhos, né? Então, não crie expectativa, tipo, ela vai dar receita, eu vou sair daqui e escrever o paper em 2 dias. Isso não acontece do dia para a noite, né? Então, a escrita científica, né, ela depende de alguns itens, né? Como a leitura de artigos, acho que essa é uma etapa muito importante. A gente tem duas fases de leitura de artigo. A gente tem a fase em que a gente está escrevendo o projeto e coletando informações metodológicas, né, para preparar o nosso estudo, né, o nosso projeto de pesquisa. E depois a gente tem uma segunda etapa de leitura, em que a gente vai buscar informações para a gente estruturar nosso artigo, para a gente estruturar nossa discussão. Então, nessa segunda etapa de leitura dos artigos científicos, a gente tem um olhar diferente nesse momento para ver como os autores estruturaram o trabalho naquela revista, como os autores discutiram aquele assunto em específico, por onde eles começaram, como eles abordaram, como está a discussão, como está o resultado, como eles dividiram os assuntos, que eu acho que é uma outra dificuldade que a gente tem. E a gente precisa de tempo e de dedicação. Então, essa questão de tempo, dedicação, até já vou falar um pouquinho melhor já daqui a pouco na apresentação, que eu até peguei essas informações no livro do professor Volpato, que é um guia prático, e ele enfatiza muito isso. A gente precisa se dedicar. O trabalho, a escrita, ela não cai de paraquedas. Então, eu já vou falar um pouquinho sobre a dedicação e como ela tem que ser dada aí para a escrita. E não pode desistir, né? Não vai ser no primeiro artigo que você vai adquirir a facilidade de manuseio. Escrevi um artigo, agora eu escrevo 10 em 2 dias cada. Não é assim. A gente precisa ter uma dedicação e cada artigo que a gente escreve, a gente melhora em algum aspecto. Eu acredito que você já está escrevendo esse artigo, acho que já escreveu outros, né? Assim, eu tenho bastante memória do seu mestrado, né? Então, assim, a dificuldade que você teve lá atrás não foi a mesma que você está tendo agora. Então, a gente não pode desistir, porque isso é um processo, assim como qualquer outro, né? Elaborar slides de aula. O seu primeiro PowerPoint foi de um jeito, hoje você tira muito mais de letra, né? Então, a gente sempre tem que ter perseverança, até que a gente consegue concretizar. Então, escreve o próximo artigo, você vai tirar muito mais de letra, porque já vai ser o terceiro, né? Vamos pensar assim, nos principais da sua carreira. Então, as coisas vão melhorando, vão sendo mais facilitadas. Bom, sobre o tempo, né? Então, uma coisa que eu li, e eu achei isso muito real na minha prática, e eu gostaria de deixar registrado aqui, é a interrupção mata a redação científica. Então, aquela coisa assim, olha, eu vou conseguir me dedicar 1 hora por dia para escrever minha tese. É melhor você reorganizar a sua agenda e desempatar dessa 1 hora por dia que você tem livre, vai fazer outra coisa, e pega e fala assim, ao invés disso, eu vou ficar domingo inteiro. Por que eu falo isso? Porque 1 hora por dia é assim, aí você senta, abre todos os arquivos. Numa dessa, até abrir o artigo que você está lendo, o artigo que você parou, o artigo. Eu preciso de tal artigo, procura no Medline. Aí você está com tudo aberto, a hora que você está com tudo aberto, já passou 1 hora. Aí você vai parar. Aí no outro dia, você vai ter que fazer tudo isso de novo. E aí, numa dessas, todo esse tempo que você perdeu no primeiro dia, no segundo dia você vai perder de novo. Tudo bem. Você pode perder de novo
Deixa eu achar você aqui, que eu recebi uma mensagem, não, achei que podia ser você. Você vai perder de novo, talvez, não na mesma velocidade, porque você já tem mais fresco que precisa, mas você vai perder tempo. Aí você não lembra onde você parou, você vai ler o que você fez no dia anterior, aí matou, acabou a 1 hora. Então, quando você fica interrompendo a escrita, não rende. Não rende, você não sai do lugar. Então, você tem que se dedicar mais horas. É cansativo, é cansativo. Eu lembro até que em algumas bancas o professor Paulo Cária falava, não sei se você lembra, em toda banca que ele ia, ele falava assim: você precisa de 2 coisas. Tempo e bumbum, uma coisa assim, ficar sentado, aguentar dor no bumbum e tempo, né? E aí, porque na verdade é isso, né? Você tem que ficar. É uma etapa cansativa mentalmente, vamos dizer assim, né? Só que você ficar parando para descansar, né? Assim, não descansar, você dedicar lá 1 hora por dia, você vai perder muito tempo no processo. Então, é melhor você reagendar a agenda, trabalhar 1 hora a mais por dia, vamos supor, você está com a agenda consultório. Aperta, atende mais e deixa sexta-feira livre para você escrever. Não, eu não consigo, eu não pago as contas se eu não trabalhar na sexta-feira. Então, você vai trabalhar domingo. Por quê? Porque é uma etapa que, se você não fizer aquilo que eu falei para você, se você não fizer, ninguém vai fazer e você não vai avançar, né? E aí é o que está escrito aqui: crie tempo, porque na verdade você não vai achar tempo, né? Até ele coloca assim: se você procurar tempo, você não vai achar nunca, porque a agenda nossa é sempre na correria, né? Que eu queria adiar, e aí eu falei: não, eu acho que preciso fazer isso logo. Então eu criei tempo para as minhas outras coisas que eu tinha que fazer agora, para dedicar. Então, assim, são remanejamentos que a gente. Não, o que é prioridade agora? Bom, a prioridade agora é a tese da Jaísa. Então, eu vou ler o draft dela e vou conversar com ela. A prioridade agora é o quê? É o parecer que você tem prazo de ontem. Beleza, eu fiz esse parecer. Então, você tem que sempre estabelecer as suas prioridades e atender e dedicar esse tempo necessário, tá? Então, a escrita em imersão, ela evita a perda de raciocínio, ela evita o tempo perdido, porque você acaba perdendo tempo nas mesmas coisas todos os dias que você vai fazer isso repetidamente. Então, é importante você falar assim: eu vou mergulhar nisso no domingo, né? Então, faz isso. Domingo eu não consigo, eu tenho que limpar a casa. Então, sei lá, limpa a casa no sábado. E assim a gente vai tentando achar horas a fio para você conseguir fazer isso, né? E aí, vamos supor, você selecionou lá, domingo você vai fazer isso. Obviamente, que você não vai ficar 8 horas sem tomar um café, sem beber uma água, sem comer, sem almoçar, sem fazer xixi. Então, direciona. Vai. Ai, tá saindo fumaça, tá fedido já, não tá indo. Pausa, vai lá, faz um chá. E às vezes essas pausas, elas são importantes para você clarear algumas ideias. E aí, quando você faz isso por horas a fio, você vai perceber que no dia seguinte, como você trabalhou numa imersão muito grande naquele assunto, no dia seguinte, o que vai acontecer? Você vai ter insights daquilo, porque você ficou muito mergulhado. Às vezes você vai dormir com aquilo na cabeça, às vezes você sonha com alguma coisa que... Eu já tive sonho com coisa que eu pus em paper. Já tive ideia de discussão no meio da noite que eu acordei. Então, o que é importante? Esses insights. Anotar. Não importa se é um bloco de notas do celular, que hoje em dia a gente está com o celular o tempo inteiro. Tá na privada, você tá com o celular. Então, abre um bloco de notas, ideias paper, e vai colocando lá. Por quê? Porque às vezes você está escrevendo, você não tem essas ideias, você não tem essa clareza. Então, às vezes, você tem clareza trocando mensagem. Professor, Michele, eu estava escrevendo, eu estou com dificuldade porque eu não estou conseguindo discutir. O meu raciocínio foi assim, assim, assado. O que você acha? Aí a gente troca uma ideia, você tem uma ideia, mas você não está no artigo na hora. Já anota no seu bloquinho de anotação. Anota tudo que lembrar, porque às vezes está tomando banho, você tem uma ideia. Se você não anotar logo depois do banho, você vai esquecer, tá? Então, isso é importante.
Então, a leitura não é qualquer artigo, né? Isso é óbvio, eu mencionei. Ele está relacionado ao tema da pesquisa. E aí, quando você está lendo o artigo para sua escrita, é importante você examinar criteriosamente o estilo. Então, eu não sei como vocês fazem isso hoje, né? Eu, na minha época de tese, eu tinha tudo impresso, e eu ainda tenho. Eu acabei encadernando os artigos que eu tenho, ó, em tópicos. E aí, por exemplo, vamos pegar um assunto. Deixa eu ver aqui. Eu tenho um livro de anestesia tópica. Ai, não é nem desses. Deixa eu ver aqui. Ai, o que eu queria mostrar. Eu acho que eu levei para casa. E não está aqui, parece. Bom, de qualquer forma, eu pego, ó, esses aqui e grifo, tá vendo? Eu tenho. Ai, não era isso que eu queria mostrar. Eu tenho um outro que eu uso há muito tempo, que até agora usei para escrever um capítulo. Ele é todo marcadinho. Ai, eu não sei onde que ele tá. Não sei. Achei. Então, por exemplo, esse, está vendo já a Nossa, minha muito tela? bacana. Aham, tá todo grifado, colorido. Então, ele tá tudo grifado e ele tem os marcadores. E aí, às vezes, eu ainda falo citação de espessura de mucosa, citação de tabela legal, citação de artigo bem estruturado, tá vendo? Eu colo coisa que faltou. Então, ó, aqui tem um exemplo, ó. Pele de 4 a 4 mil vezes mais permeável que a mucosa. Porque toda vez que eu estava escrevendo, eu queria citar essa informação e não achava de onde eu tinha lido essa informação. Aqui tem outro, ó. Exato, resistividade de 50 na pele. Então, às vezes eu queria achar essa informação e não achava. Por quê? Porque é muito artigo. Então, é importante, porque assim, na hora que você está lendo, você, ai, que legal. Aí outro dia eu achei uma informação num artigo falando sobre que o escaldo do animal no abatedouro, ele não prejudica a integridade de dentro da boca. Eu achei uma informação legal, por quê? Porque hoje em dia é preconizado o escaldo. E aí eu anotei, não sei aonde que tá, já perdi, entendeu? Então, assim, eu anotei na hora, anotei no trabalho, eu li tal coisa, aí eu vou supor que era uma informação que eu achava que eu ia usar, mas eu não estava precisando dela na hora. Então, ou eu faço isso no trabalho, no papel impresso, né? Ou eu pego e jogo essa informação lá no meu draft. Escaldo não prejudica a integridade da mucosa. Artigo fulano de tal, 2000 e tanto. E jogo lá. Não vou usar a informação naquele momento, não tem problema. Eu vou vomitando tudo que eu acho importante, que eu estou lendo, mesmo que eu ainda não tenha nada estruturado e que eu não esteja precisando daquilo na hora. Isso acho muito, porque depois você perde muito tempo para localizar aquela informação que você precisa para discutir. Ah, eu estou vendo um artigo muito legal de estrutura. Eu achei ótima essa estrutura, como ele subdividiu os tópicos. Artigo legal de tópicos, ver artigo tal. Então, assim, nesse momento de leitura, você tem que saber as informações que vão ser úteis para o seu trabalho e tornar elas rastreáveis, porque senão depois você perde ou você perde muito tempo para achar. Então, essa é o examinar criteriosamente. Bom, eu fiz, né? Eu coloquei aqui um fluxograma de 4 etapas, né? Então, a primeira etapa que eu considero aqui é encontrar uma revista, né? Por que encontrar uma revista? Porque você já vai preparar o manuscrito, né? Na hora que você escreve ele, já no tipo que a revista gosta. Porque às vezes, por exemplo, Scientific Report,
ela é diferente. Você primeiro descreve o resultado, eu acho que é a Scientific Reports, e depois vem metodologia. Aí, se você escreve o contrário, eu vou submeter. Aí, você perde maior tempo adequando formato para a revista. Então, é sempre importante você achar o jornal para quê? Para que você consiga direcionar o seu trabalho para aquela revista. Porque, vamos supor, se é uma revista odontológica, você não vai ficar falando muito em detalhes de histologia, formulação, coisas muito químicas. Você vai direto ao ponto, anestesia. Não, é uma revista muito geral, então você vai falar de tudo. É uma revista farmacêutica, você vai focar na formulação. E assim por diante. Então, é sempre importante a gente encontrar, pelo menos, um jornal e você ter alguns planos B, C e D aí, caso ele seja negado, e que essas revistas elas sejam meio parecidas, para você conseguir utilizar ali a sua escrita para que ela atenda aqueles jornais que você achou apropriado para sua submissão. Eu vou já falar um pouquinho mais detalhado sobre o jornal, tá? Eu já vou detalhar um pouquinho melhor. O segundo é a escrita, né? Então, você está aí na etapa, a gente volta um pouquinho para definir o jornal, e daí a gente prossegue com a escrita, né? Aí, as etapas 3 e 4 é a submissão e a revisão, que o Valentim falou bastante, né? Porque a aula dele foi bem direcionada aí para como nessas etapas aí. Ele escreveu bem as etapas, vai, vem, carta, cover letter, aquelas coisas. Então, eu foquei aqui nas etapas 1 e 2 aqui na nossa aula. Bom, na etapa primeira, né, de revista, a gente vai ter que escolher a audiência, artigo. Então, a gente tem material para ser um research article, ou a gente não tem, a gente tem algo que dá uma short communication. Não, é um trabalho de revisão. Então, a gente, assim, primeiro, nesse tipo de revista, de artigo é isso. Aí, na escolha do público, eu acho, assim, importante a gente focar também a escolha focada para que o trabalho seja lido, né? Porque, às vezes, a gente publica numa revista que os leitores da revista não vão achar interessante o seu trabalho. E aí, às vezes a revista tem alto impacto, mas aí não vai ser citado, porque as pessoas não vão achar o seu trabalho. Então, vê para onde vai. Não, uma revista muito específica para anestésio. Ela cabe bem aqui? As revistas de odonto cabem? Não cabe. Eu já tive péssimas experiências com anestésicos e odonto, e aí fui para outras áreas. Vamos fazer um multidisciplinar, porque a gente foca em anestesia, a gente foca em formulação, a gente foca em método, e aí eu acho que um artigo numa revista multidisciplinar é bem amplo, bem um espectro grande. Então, joia. E assim por diante. Aí a gente vai ver deixa eu voltar um pouquinho aqui. A gente vai ver Eita. Passou. Deixa aí, vai. A inserção na área, a qualidade da revista. Então, a gente tem que ponderar tudo isso. E tem a questão também de custo, né? Aí que tá aqui embaixo. Custo de publicação também é algo que a gente precisa ver, porque a gente está com possibilidades baixas, né, de financiamento. E aí, nesse momento aí, também é importante você ver onde você está lendo os trabalhos relacionados à sua pesquisa. Se você não está lendo artigos ali, talvez, não sei se é uma boa aquela revista. Ou não, olha, eu não leio aqui, mas esse trabalho, ele vai trazer um novo conteúdo nessa temática que os leitores dessa revista vão usar. Então, por exemplo, o artigo do Luciano, eu dei uma pesquisada, não tem nada com mucosa. Não, na verdade, aí aquilo que o Valentim falou, que a gente vê se a gente cita a revista, né? Que é importante a gente citar outros artigos. Eu dei uma pesquisada rápida, nem no artigo do Luciano, nem no da Stephanie, a gente cita trabalhos da revista que a gente conseguiu publicar. Então,
isso não é uma regra. A gente tem que citar a revista, que é importante. Não, é importante para mostrar que o nosso trabalho está inserido na temática, né? Atende o aims and scope da revista, mas não é uma obrigatoriedade, né? A gente tem que ver se ele se insere de alguma forma ali. Então, nessa questão de quais os artigos que a gente mais cita, é que nem sempre é verdadeiro, porém, quando a gente cita alguma revista muito frequentemente, ela pode ser uma opção, tá? Desde que o nosso trabalho traga novidade naquele assunto, e aí tá fechado. E aí a gente vai olhar se os outros trabalhos que são publicados lá, que a gente inclusive cita, qual que é a profundidade, como é organizado esse trabalho, né? A gente consegue fazer um artigo no mesmo nível? Ah, não, o nosso nível não é tão profundo, ou o nosso nível é melhor. E aí a gente vai adequando. Eu estava dando um parecer hoje numa revista, a revista é aquela Expert Opinion, que eu já publiquei, mas o trabalho estava horroroso. As pessoas não são dentistas, cita termos odontológicos, tudo errado, cita artigo da Anesthesia Progress de 2000, sendo que tem um monte de outro trabalho mais atual para aquela informação, ou seja, bem ruim. E assim, o trabalho em si não é ruim, mas ele tem esses pontos fracos que daí, para mim, eu acho que é uma falha, entendeu? Eu já até fiquei irritada e não quero mais dar parecer nesse artigo, não quero, porque os outros 2 revisores gostaram do trabalho. Aí por isso que o editor devolveu, sabe? Mas para mim não dá. Enfim, aí você vai ver o índice de aceitação, igual o Valentim falou, acho que é importante, porque se a revista nega muito, a não ser que você tenha muita certeza que você vai conseguir. Porque se o índice de rejeição é muito alto, você vai perder um tempo ali, e aí melhor você escolher outra. Você tem custo, o impacto da revista e lê bem o aims and scope. Então, às vezes, você cita um monte de trabalho que foi publicado lá. Mas aí nós, Harris brasileiros, vamos publicar na revista. Aí, quando você vai ler o aims and scope, não é muito o que está no aims scope. Você fala assim, mas tinha um monte de trabalho lá dessa revista, só que não está no aims scope. Aí eles veem um trabalho de brasileiro, aí eles simplesmente já negam de cara. Ah, não é o escopo da revista. Você fala, como não? Por quê? Porque tem um monte de trabalho, tá? Mas o ter um monte de trabalho lá não significa, né? Porque tem que atender o escopo da revista, tá? Então, ter outros trabalhos, que nem a Expert Opinion in Drug Delivery, normalmente ela tem revisões, opiniões. Então, dificilmente tem um trabalho de pesquisa. Mas eu estava revisando um trabalho de pesquisa. Provavelmente o editor convidou, a pessoa perguntou se queria. Então, não é o escopo da revista ficar publicando trabalho de pesquisa, né? De research. Mais revisão. Enfim, até foi uma coisa que eu acabei não olhando o escopo da revista para incluir isso no meu parecer. Esqueci. Mas às vezes é uma coisa que a gente pode colocar quando a gente vai justificar, por exemplo, que aquele trabalho não está apropriado. Bom, então, dado esse geral aí na escolha, a gente passa para as etapas, né, os itens de um artigo. Então, quais são os itens que compõem um trabalho de pesquisa, né, convencional? Então, eu falo convencional, coloquei até entre aspas, por quê? Porque, às vezes, algumas revistas, elas mudam a ordem, né, de resultados antes de métodos, ou, de repente, elas aceitam methods and results, acho que eu nunca vi, mas vamos supor, tá, exemplificando. Ou ela escreve resultados e discussão junto, então, esse é o tradicional, né, de um trabalho de artigo de pesquisa. Eu vou abordar um pouquinho de cada um desses itens
e o que eles devem ter e como eles devem ter, como eles devem trazer aquelas informações, para depois eu falar mais detalhado de etapas da escrita, tá? Porque a etapa não é nessa sequência, tá? Então, esses são os itens que tem que ter. Eu vou falar um pouco do que tem que ter em cada item e como essa informação deve ser abordada, mas depois eu explico qual que é a sequência que a gente faz a escrita. Então, normalmente um título, um resumo, uma introdução são básicos para todos os trabalhos. Aí métodos, a seção de métodos, resultados e discussão, normalmente separado, né? Eu gosto de fazer separado porque às vezes a gente vai submeter, foi negado, e a gente vai submeter a nossa outra revista, só aceita separado, e aí dá muito mais trabalho, a gente perde tempo em fazer separado. Então eu prefiro separar. E a conclusão. Então, no título, né, é a parte que vai descrever o seu trabalho. A gente tem que vender o peixe, ele tem que ser chamativo, ele tem que ser atrativo, tem que usar a imaginação com moderação, porque às vezes a gente extrapola demais, ou generaliza demais, ou coloca coisa no título que não retrata o trabalho, né? Então, como o Valentim abordou bastante na apresentação dele. Outras dicas. Usar palavras-chave mais relevantes. Então, essas são estratégias para que o seu trabalho seja encontrado quando a pessoa busca algumas palavras-chave no Medline, por exemplo. Tá? Então, ter palavras-chave no seu título é importante para que ele seja encontrado e numa posição mais superior. Porque, às vezes, vamos supor, eu já vi, por exemplo, o Volpato, às vezes ele acha que não é bom pôr palavra-chave no título. E fala assim, você põe na palavra-chave diferente das palavras usadas no título. Só que aí, quando a gente vai ver esses algoritmos de busca que a inteligência artificial usa aí para achar, quando a gente usa a palavra-chave relevante no título, o nosso trabalho vai estar no começo daquela busca, sabe? E aí ele é encontrado com uma maior velocidade, e às vezes o nosso está tão no fim da lista que o autor que está pesquisando aquele assunto nem chega no nosso trabalho. Então não é que ele não vai aparecer, mas ele tem que ser citado, né? Quando exato, aparece a chance dele ser lido e dele ser citado, exatamente. Então, nesse outro material que eu li, ele fala que é importante ter de 1 a 2, né? Pelo menos uma. E ideal 2, no início do título. Não usar siglas, acho que isso a gente não peca, né? E cuidado na inclusão de palavras eficácia, avaliação, porque esses termos, até lendo os meus trabalhos antigos, eu usava avaliação da eficácia na maioria dos meus artigos, porque eram todos estudos clínicos, e aí toda a avaliação da eficácia clínica. Meu, isso aí tipo, é super redundante, é totalmente desnecessário essas palavras. É óbvio que existe uma tendência, por quê? Porque as coisas mudam, né? Então, talvez esse uso de avaliação da eficácia que eu usava lá atrás não era uma coisa criticada por pessoas que definem escrita científica. Mas hoje ele já caiu no clichêzão, daquela coisa pouco atrativa. Então, a nanopartícula melhora a eficácia, a nanopartícula não melhora, não melhorou a anestesia, entendeu? Então, assim, direto ao ponto, com poucas palavras, porque títulos muito longos, a pessoa tem uma menor probabilidade de ler, de se interessar pelo trabalho. Então, essas são alguns comentários aí de título. No abstract, resumo conciso, a gente tem que trabalhar essa habilidade de ser conciso. Por quê? Eu falo por mim e por mim, por quê? Porque eu sou mulher e porque eu sou brasileira. A gente tem uma tendência de ser muito redundante. Então, a gente escreve alguma coisa. Então, por exemplo, eu ia escrever e-mail do programa, né? Na época que eu estava na coordenação. Eu demorava tanto para ler, para escrever, porque assim, eu escrevi e-mail, aí eu ia ler para ver se eu entendi o que eu estava querendo dizer.
Aí eu já encurtava, porque, eu rodeio demais para falar as coisas. E também rodeio demais na fala, né? Eu falo demais. Então, na hora de você pôr isso no papel, fica difícil de ser objetivo. Então, quem fala pouco, acho que tem mais facilidade de ser mais conciso, mas eu não tenho. E mulher normalmente tem essa tendência também de ser muito redundante e tal. Então, a gente tem que fazer esse exercício de escrever pouco e escrever só o que precisa, né? E o português, ele tende a ser mais redundante também que a escrita americana, né? Do que o inglês, a língua inglesa. Obviamente que o estilo depende da revista. Tem revista que pede summary, tem revista que pede introdução e é estruturadinho, tem revista que é tudo junto, que começa pelo objetivo. Então, precisa ver o estilo que é preconizado. A gente ele tem que ser interessante, tem que trazer os principais achados e usar palavras-chave no abstract, tá? Então, ele fala assim, que pelo menos 2 a 3 das suas palavras-chave, elas têm que estar dentro do resumo, de novo, é aquela mesma estratégia para o artigo ser encontrado. Né? Então, às vezes, a pessoa colocou lá mucosa, a mucosa não está no título do artigo, é uma palavra-chave, está no abstract. Então, a hora que a pessoa procurar, se ela tiver no título, no abstract e na palavra-chave, ela vai aparecer primeiro, entendeu? Então, a gente tem que pensar estrategicamente o que as pessoas vão procurar, que a gente quer que nosso trabalho seja encontrado. E aí, se ela está só na palavra-chave, ela vai estar lá no finzinho, a busca. Então, a gente tem que ter essas estratégias para o trabalho ser localizado antes dos outros. E repetir essas. Bom, então as palavras-chave, elas são utilizadas na busca, consistência no estudo, e a novidade aqui é que existe agora um Google Trends, que ele acha palavras em alta, então às vezes é legal, é um site do Google, né? E aí você explora a tendência de pesquisas relacionadas à sua temática. Então, é legal, por exemplo, em vez de usar o termo anestesia tópica, você usar o needle free, ele pode ser uma palavra mais atrativa para falar a mesma coisa, entendeu? Então, é sempre legal dar uma checada aí. Eu gostei dessa dica. Introdução, embasamento científico de porque eu vou passar rápido aqui. Porque o estudo foi realizado, conhecimentos prévios na temática, tá? Que mostram por que você está começando naquele ponto e não num ponto anterior. Então, assim, contextualizar, olha, foi feito até aqui, tem até aqui, e não tem daqui para frente, né? Que vai justificar e vai dar significância para o que você vai estudar. E aí, o objetivo, ele deve ser contemplado na introdução, né? E ela pode ou não dar um spoilerzinho do igual o Valentim falou, do resultado do achado principal, dependendo da sua estratégia. E nunca incluir metodologia no objetivo. Então, por exemplo, avaliar a permeação. Permeação é método. E o que a gente avalia na permeação? A quantidade de anestésico que atravessa. Então, a gente tem que tomar cuidado com palavras de metodologia. Por exemplo, microscopia por microscopia eletrônica. Microscopia eletrônica é uma técnica. O que você está vendo lá? Ultraestruturas. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado. E na hora que você está escrevendo o objetivo, ver se você não está usando palavras metodológicas, tá? Isso é importante. No métodos, ele tem que ser aqui sim tem que ser bem bonitinho, igual um livro de receita. Por quê? Porque a pessoa tem que pegar a sua metodologia e tem que enxergar, ela tem que conseguir ter uma noção do seu trabalho, uma noção do todo, uma ordem cronológica, tal coisa foi feita antes, tal coisa foi feita depois. Se você não tem essa ideia, você não dá essa ideia de todo, fica difícil para o seu estudo ser reproduzido
e ser utilizado, ser citado, tá? Então, a gente tem que fazer uma ideia geral, uma ideia cronológica do trabalho e ser bem detalhada em termos de métodos mesmo, para que ele seja citado, tá? Porque, assim, o trabalho é nosso, não adianta a gente querer esconder dicas. A gente esconder macete, essas coisas só tornam o trabalho mais difícil de ser executado. Ah, eu não vou fazer porque eu não consigo fazer. Eu não sei como o pesquisador montou a célula e usou uma sonda ali. Ah, a sonda que eu tenho não entra. Como que eles fizeram para pôr? Será que eles colocaram mesmo? Então, gera questionamentos da validade do trabalho, da idoneidade da pesquisa. Então, a gente tem que mostrar tudo, né? É bem importante. Então, como eu falei, junto, separado, já falei, eu gosto de fazer separado, né? Você vai ter que escolher como você vai mostrar os seus resultados e numa sequência lógica. Eu fiz isso, depois eu fiz isso, depois isso. O Volpato, ele gosta de colocar, ele até colocou num curso que ele faz, inverter a sequência e colocar o achado principal. Eu, particularmente, não gosto, essa estratégia para mim não deu certo. Então, eu acho que o resultado ele tem que contar a história do seu trabalho, tá? Então, acho que isso, para mim, isso também é muito gosto e estilo. Eu gosto assim, tá? Então, isso é o que eu não tive uma boa experiência com o estilo, nesse estilo especificamente do Volpato. Discussão. Quais são os cuidados que a gente tem que ter? Não repetir informação na introdução. Isso é muito comum. Em todas as bancas que eu vou ser banca, eu sempre pego esse tipo de erro. Aí você fala assim, nossa, eu já li isso. Aí você vai ver, tá igualzinho na introdução. Poxa, não vai repetir. Otimiza a vida de quem está lendo. Né? A discussão é para quê? Para você confrontar o que você teve de resultado, justificar por que você teve aquele resultado, fundamentar por que você fez aquele método. Eu escolhi porco porque é o melhor, outros trabalhos fizeram, o resultado foi parecido, a resistividade foi igual, já puxando um pouquinho. O fluxo de outra droga foi parecido, o método os trabalhos não verificam integridade de nenhuma forma, o nosso trabalho propôs isso. Então, assim, a gente vai ali de fato, fazer um confronto, né? De todos os sentidos, de técnica, de confrontar resultado. Às vezes, na discussão, quando o trabalho é muito novo, a gente discute o nosso resultado com o nosso próprio resultado. Então, por exemplo, uma sugestão que eu vou dar no seu texto. O seu resultado de resistividade, ele é compatível com a imagem? A imagem mostra que está íntegro o tecido? Não está íntegro, mas na resistividade não deu diferença. Então, isso reforça que a resistividade não é uma medida que possa ser usada para medir integridade. Porque o que a gente viu? Que na imagem o tecido está destruído depois do armazenamento e na permeação também. Isso não é compatível com esse achado de resistividade. Então, no nosso estudo, nas nossas condições, tem que também tomar cuidado para não generalizar. Porque vai que alguém vai lá e consegue fazer. Consegue achar um valor de resistividade diferente. Aí a gente generalizou. Eles vão falar que o nosso foi fake, por exemplo. Ah, não é possível que eles não tenham conseguido. Então, a gente sempre tem que sustentar o nosso resultado e sempre não generalizar para tudo. Para a nossa droga, na nossa condição, no nosso tampão, na nossa formulação. Então, sempre justificando, sem generalizar, tornar aquela informação verdadeira. Tipo assim, ó, a gente achou isso, então isso é verdadeiro para todo mundo. E não é necessariamente. A gente viu isso para as coisas de esôfago. Tem gente que congela, tem gente que não congela. E aí, quando a gente foi ver, dependia da droga. Então, sempre tem que tomar esse cuidado. E a conclusão, né? A mensagem final. Ah, pode congelar? Não pode congelar? Tem que tomar cuidado de não ficar repetindo o resultado na conclusão. As pessoas, o fluxo foi maior. Não. Se o fluxo for maior, significa que o tecido não está íntegro. Então, já vai direto ao ponto. O armazenamento do tecido não é indicado. Por quê? Porque ele afetou a permeabilidade. Não vai repetir dado de fluxo, entendeu?
Ele tem que ser sólido, conciso, vistoso, não precisa ter muita informação, não precisa ser enorme a conclusão, ela tem que ser bem e ela tem que responder ao seu objetivo, tá? Então, às vezes, a gente tem respostas ali no trabalho e aí eu já vou falar da sequência, que o objetivo inicial era um e a conclusão do estudo é outro. E aí não tá dando match. Não, a gente tem que um responder o outro. Não usar informação desnecessária, e às vezes a conclusão ela pode ou não estar num item separado. Tem revista que tem item separado. Às vezes a conclusão é tão curtinha que ela entra no final da discussão também. Bom, e agora como organizar tudo isso, né? Então a gente sabe o que tem que ter em cada item, né? E por onde a gente começa. Então, eu gosto, né, de começar pelo resultado. Então, no resultado, a gente coloca, né, que é o item 5, primeiro a gente vomita tudo que a gente tem de dado ali. Pega lá, imagem de microscopia, igual você fez. Resultado de resistividade, permeação, estatística. Bom, tá, aí você organiza isso. Aqui, essa é a tabela de parâmetros de permeação, tá falando a mesma coisa que o gráfico, mantém ou não mantém? Qual que eu deixo? Então, você vai escolher como você quer mostrar esses dados. E aí você vem em método. Então, depois que o resultado de discussão tá numa sequência lógica, não, primeiro eu preparei o tecido, eu tenho essa imagem, eu tenho esse esquema, eu tenho resultado de histologia convencional, microscopia. Então, assim, a sequência do resultado, ela tem que ser óbvia e na sequência cronológica, como a gente colocou, e daí vem método. E aí o método, idealmente, que ele tenha a mesma sequência do seu resultado. Tem informação em método que não tem resultado, e aí tudo bem, né? Mas ela tem que estar numa sequência lógica também. Então, a gente já tem ali, já mata métodos e resultado, tá? E aí a gente vai fazer a descrição dos resultados, né? Volta. Porque aqui nesse primeiro momento, a gente só vomita e escolhe o gráfico, já traduz o gráfico, escolhe a sigla que você vai usar igual para todos, né? Então é importante que o Valentim também colocou, você tentar padronizar a cor. Então, por exemplo, seu caso tem diferentes condições. Tentar usar a mesma cor para todos os gráficos que reportem alguma informação daquela condição. O tecido fresco é vermelho, então é bom que ele apareça vermelho na resistividade e que ele apareça em vermelho na permeação. E assim por diante. Então, e aí nesse momento agora, a gente vai descrever o item de resultado, descrevendo a estatística, o que foi diferente de quê, né? Para quê? A gente já amarrar com a discussão, tá? E aí, nesse momento, é que a gente vai discutir, e aí a gente tendo metodologia descrita e resultado descrito, fica mais fácil de traçar um plano de discussão, tá? E após, a gente vai definir o objetivo. Por quê? Porque dependendo do que a gente tem de resultado, a gente vai definir o objetivo do estudo nesse momento. Bom, aí, tendo em mãos do objetivo, baseado na condução da nossa discussão e do nosso resultado, a gente tem subsídios para já emendar na conclusão. Porque se você está escrevendo numa outra sequência, o que era o objetivo mesmo? Não, aqui, você acabou de fazer o objetivo, você já tá. Conclusão. Você já responde, você não perde tempo. E aí, você introduz o assunto. E aí, você vê o que você precisa colocar na introdução. Né? Então, aqui vai ficar mais claro. Não. Como, vamos supor, no seu caso, a gente está trabalhando com a mucosa nasal e a nossa droga foi lidocaína, tá? Dependendo da revista, vale a pena a gente contextualizar a anestesia local, tá? E a dificuldade de conseguir anestesia local, a possibilidade de anestesia local com aplicação tópica em nariz. Mas se é uma revista muito de desenvolvimento de formulação, a gente pode ter usado a lidocaína só como uma droga modelo. E aí não precisa falar nada de anestesia, entendeu? Não, eu estou focando no método de
mucosa nasal. E aí eu escolhi lidocaína, porque é uma droga, qualquer, podia usar qualquer outra droga, entendeu? Então aí a gente vai ver o que a gente coloca na introdução. E, obviamente, que isso vai depender da revista também. Então, veja, a gente tem um draft, que é um ponto de partida, mas dependendo de tudo que eu falei aqui, a gente pode mudar o seu draft, entendeu? E, no fim, a gente vai pensar no abstract e no title. Por quê? Porque o abstract depende de todo o resto estruturado, vai depender da revista, e o título também vai depender de como a gente abordou o assunto. E aí a gente, quando vê olha para a cara da criança, né, pronta, a gente fala, nossa, tem cara de tal. Né? É muito difícil escolher o nome sem a gente ver a pessoa. Né? Ou, de repente, a gente vê uma pessoa, mas fala assim, nossa, ela não tem cara desse nome. Então, é muito isso. Então, o título, no final, é um momento ali que a gente... É a cerejinha do bolo. Agora, a gente vai pôr a cereja, tá? Então, essa é uma sugestão de sequência depois da escolha da revista. Então, a gente tem a escolha da revista, aí a gente prepara o trabalho, né? Mas a preparação dele depende da escolha. E daí a gente segue para as próximas, tá? Aqui só algumas questões importantes. O que a gente precisa? Entender a história. O que a gente quer contar naquele trabalho? A gente tem que ter uma noção do trabalho como um todo. Isso você fez... Deixa eu só responder o Gu. Ele está me esperando. Eu preciso buscar ele às 15 horas. Então, dependendo de como você fez, né, agora o seu draft, você consegue entender melhor o que você quer contar de história. O que é o que eu gosto? A gente fazer um esqueleto igual você fez, de todos os itens, né, para você conseguir dar uma vomitada, para você saber o que tem que ter ali, para você não perder tempo. O que eu vou pôr aqui? Ou você começa a falar uma coisa, vai para outra. Então, para você agrupar as ideias em fachos, né? Para você não fazer vai e vem nas coisas, tá? Então, isso vale para introdução e para discussão. Então, como você fez no seu draft, tá legal. O que talvez teria valido mais a pena ou teria otimizado melhor é se o nosso draft ele tivesse partido de uma revista já escolhida. Mas tudo bem, não tá tudo a tempo, né? E a gente tem que fazer um outline para ter uma sequência lógica. Eu vou falar isso para emendar isso, para justificar aquilo e assim por diante. Na etapa, que eu não vou me estender aqui, de submissão, é basicamente o que o Valentim discutiu. Eu deixo depois, se quiser, o slide para você, que é uma etapa, um passo a passo. Um passo a passo, que isso não vai mudar, porque isso aqui é o passo a passo de logística da revista, não depende da gente não precisa saber disso, tanto a submissão quanto a revisão. E aí, eu, assim, finalizo na esperança, né, que essa aula tenha trazido alguma ideia aí de esclarecido alguma coisa, ou que ela tenha contribuído aí, ou pelo menos te dado algum ânimo para você, a partir do que você tem agora, começar, né? Porque às vezes a gente está tão perdido que a gente está desanimado. E aí, se a gente não tem uma luz de onde começar e de como conduzir aquilo, a gente nunca avança, né? Mas lembrando que, para isso, a gente tem que ter tempo, a gente tem que ter um tempo corrido durante algumas horas na sequência para que você consiga render. Porque se não rende, você não se sente motivada, e se você não se sente motivada, você nunca vai andar e vira um ciclo vicioso, que eu percebi que estava. Então, para a gente ter uma motivação para sentar e ter ânimo de fazer, a gente precisa sair dessa inércia, né? Então, esse era o objetivo dessa aula, tirar vocês dessa inércia. Então,